Esse aqui é o vídeo mais sincero e completo sobre o catálogo da Panini da internet brasileira. Gente, vamos lá. Pô, tem uma baita lista. Eu vou falar pra vocês, pra mim, talvez o melhor mês do ano até aqui. A gente tá falando de lançamento de junho. Vamos lá. Calma. Ô Vini, pô, geralmente tu faz o vídeo do catálogo no dia que sai o catálogo, né? Por que tu demorou um pouco mais essa semana? Tu nos abandonou? Gente, você tem ideia? Eu fui convidado pro Amazon Creator Lab. Eu fui para um evento no Rio de Janeiro, onde estava Ronaldinho Gaúcho e foi uma loucura. Para nós gremistas, tá? O Ronaldinho ele é uma figura complicada, porque você sabe, né? Ele quase veio pro Grêmio uma época e aí ele não veio, mas assim, gente, vê o cara lá, não tem o que fazer. Tu vê o Ronaldinho, o ídolo Ronaldinho, porque, cara, ele não é só um ídolo do Grêmio, é um ídolo da nação brasileira. Parênteses aqui rapidão. Gente, obrigado, tá? Obrigado, de verdade. O canal ele só é grande, eu só consigo ir a ser convidado para esses eventos, né, etc, por conta de vocês, tá? Então valeu aí pela confiança. Começamos com Homem-Aranha e Superman, que sai, eu acho que sai semana que vem, acho que semana que vem lá fora. Eu já fiz vídeo aqui no canal do primeiro crossover, né? Você sabe que são dois, né? Superman e Homem-Aranha e Superman. São os crossovers contemporâneos, né? Mais recentes. A Panini vai publicar, tá? Os crossovers clássicos, eles já prometeram, acho que provavelmente para esse mês ou pro mês que vem, vai sair o Homem-Aranha naquele tamanho gigantesco, né? Homem-Aranha e Superman. Mas então, aqui a gente tá falando dos crossovers mais novos. E, gente, o primeiro, tá? Foi uma decepção. Cara, é um crossover que não se arrisca, não faz nada demais, é uma história qualquer, é o dia a dia do super-herói, só que num crossover gigantesco que junta Marvel e DC com diversas capas variantes, então, sabe, eu queria ver o diferente ali, ou pelo menos algo que eu visse, ok, isso aqui é ousado. Então eu tenho algumas, quer dizer, não tenho tanta expectativa, né, mas eu vou ler esse segundo, né, que é o Homem-Aranha e Superman. O Brad Meltzer escreve, e geralmente eu gosto do que ele escreve, então eu estou na expectativa de pelo menos ter alguma surpresa, algo que eu diga, ok, isso foi inusitado. Se vocês entrarem no site da Panini, já tem também as capas variantes, né, além, óbvio, ali da capa principal que eu mostrei. Cara, tem essa bem legal, né, que tem o Homem-Aranha Noir e o Superman clássico, né. Assim, tá, comparando com as capas da DC não tá tão legal assim, né. Pô, a DC tem a capa do Rafael Albuquerque e uma capa do Gabriel Del Otto, tá, que são, repara aqui, né, é Superman e Homem-Aranha, que é o primeiro crossover. Esse segundo crossover, tá ok, né? Tem o Russell Deuterman, tem Pete Momoko, tem esse cara, eu não me lembro quem ele mas ele é muito bom, tá? E essa capa é exclusiva do site da Panini. Na sequência, tem o Demolidor Edição Definitiva, volume 6. Galera, meu herói favorito, eu nem acredito que já tá no 6º volume. Eu olho isso aqui e penso, não, isso aí não é de verdade. Como é que o Demolidor, que é um herói e sempre foi B, vai ter 6 volumes de uma coleção definitiva? Tá, vamos lá. Todo mundo tá na expectativa. Vini, quando que pega a fase Frank Miller, que tá fora de catálogo há um tempão pela Panini e todo mundo ama? Repara aqui que especificamente essa publicação vai até a edição número 129 da revista original do Demolidor, certo? 129. O Frank Miller, ele começa aqui, na 168, tá? Quando tem justamente ali a criação da Elektra. Assim, tecnicamente, ele começa antes, né? Porque vocês sabem que primeiro tem um período que o Frank Miller desenha e depois tem um momento que ele escreve. Mas eu imagino que todo mundo está na expectativa, né, do momento que ele vai escrever, vai criar lá todo o lore do Demolidor, né? Tu tem o Stick, tu tem a conexão dele ali com o Tentáculo, o Rei do Crime, né? Vira um vilão muito conectado ali com o personagem. Eu acho, tá? Pelas minhas contas, isso vai começar no volume 8 da definitiva. Então a gente tem mais um volume, o volume 7, antes de começar, né, a grande fase aí do Frank Miller. Aí na sequência, tem algo que eu li nas mensais da Panini, tem muito tempo, eu li as primeiras edições, que é esse Vingadores Arena, que é basicamente um Battle Royale, né, basicamente a Marvel falou, quer saber? Battle Royale parece tão legal, né, jogos vorazes, tá tudo bombando, vamos chupinhar e fazer com jovens Vingadores? Eu só tô com uma dúvida, tá? Primeiro, eu vou comprar isso, sai naquele formato Marvel Teens, né, que é um formato menor, mas é legal porque, quer dizer, eu gosto, tá? Eu acho que fica bom de carregar na mochila. Aí tem Excalibur, cara, gente, eu imagino que é uma frustração coletiva o Epic Collection da Panini, né? Porque, ok, eles estão lançando Excalibur, o primeiro volume, de novo, né? Já tinha saído em capa cartão pela Panini tem um bom tempo. Aí o quadrinho, aí tu tem de novo essa fase saindo, legal, pô, Chris Claremont, né? A gente tá falando aí de Alan Davis, então tem muito fã de Mutante que ama e vai querer comprar o Excalibur. Mas talvez até esse cara já tenha essa revista em outro formato. O meu ponto é,
Pô, a Panini tá começando outra coleção de Epic Collection, quando a gente tem, pô, Capitão América do Mark Waid parado, tem o Capitão América você lembra que saiu o Capitão América do John Byrne, né? A fase seguinte é J.M. DeMatteis e Mike Zeck no Capitão América e tá parado. Gente, vamos falar de um fenômeno que é Demolidor por Brian Michael Bendis, volume 1. Vocês não estão entendendo. Eu postei, tá, o anúncio da Panini, a capa oficial, né, no Twitter, postei nos grupos também do canal. Cara, foi absurda a comoção. Tipo, é muita gente comentando, muita gente empolgada. Tem a série de TV, né, imagino que isso ajuda, então tem mais pessoas interessadas em ler o Demolidor. Tem muito tempo que a Panini não reimprime essa fase, que, bom, você sabe, né, os melhores quadrinhos do Demolidor, os melhores períodos de histórias é Frank Miller e Brian Michael Bendis. Informações gerais dessa coleção, tá? Vem comigo. São 6 volumes ao todo, para fechar a fase Brian Michael Bendis, e são 6 volumes em capa cartão. Essas informações a gente já sabia, eu já tinha divulgado aqui no canal, fiz um vídeo, bombou, chuva de comentários. Talvez a maior novidade, além da capa, que está muito, muito bonita, se vocês olharem a descrição no site da Panini, está escrito assim, coleção Demolidor de Bendis e Brubaker. Ou seja, vão ser 6 volumes para fechar a fase Bendis, que, né, é o ponto alto ali do personagem, e depois a Panini, isso não está divulgado, mas imagina que vão ser o quê? Uns 4 volumes, publica a fase Ed Brubaker. Galera, é muito bom vocês lerem as duas, assim. São pegadas completamente diferentes, tá? O Brubaker escreve de um jeito, o Bendis escreve de outro, só que a gente está falando de duas fases que são conectadas, porque quando o Bendis sai, na verdade, assim, isso é uma mania dos últimos anos dos roteiristas do Demolidor. Sempre que algum deles sai, ele deixa um gancho pro próximo em alguma situação complicada de continuar. Só que, especificamente, essa transição entre Bendis e Brubaker é um negócio tipo, cara, eu preciso continuar. Vamos dissecar juntos aqui o que tem nesse volume da Panini. Então, eu encontrei aqui no Man Without Fear, né? Você sabe que tem um site gringo só para Demolidor. Eu acho justo, né? Meu herói favorito, ele merece. Esse primeiro volume da Panini, ele pega desde a edição 16, aí pegando 17, 18, 19, da 16 até 19, e aí tu vai dizer, ô Vini, mas por que pula da 19 para 26, né? Por que tem esse gap? Então, porque a ideia é publicar só o que o Bendis escreveu. O Bendis aqui estava no auge, essa série ganhou Eisner, super premiada, mas antes de pegar o Demolidor e ficar muito tempo, ó, reparem que, cara, a fase Bendis é bem longa, ó. Deixa eu ver até onde é que vai isso aqui. Eita, ó, tá acabando. Vai até a edição 81, número 81. Então sai ali da 26 e vai até 81. É muita coisa. Mas por que tem um arco que está separado? O Bendis, antes de assumir o Demolidor, ele pega o personagem para escrever durante um arco, que é o Tempo de Despertar. Gente, essa história é muito boa. E eu não sei por que a Panini, quando publicou aquela coleção Marvel Deluxe há uns anos, né, que foi a primeira encadernação dessa fase, ela pulou, né, a fase, os encadernados Marvel Deluxe, eles começam no Underboss, que é justamente o primeiro arco que vai estar dentro desse encadernado. É porque, calma, faltou explicar o seguinte, né? Então, esse volume novo da Panini pega da 16 até a 19 e depois vai da 26 até, deixa eu ver aqui, até a 31. Então a gente vai parar aqui. E aí, gente, o que vem a partir da 32 é quando a fase explode, assim. Então o volume 2 do Bendis é maravilhoso. Mas esse começo também é muito bom, tá? Esse começo tu tem ali uma transição vamos dizer assim, no domínio das ruas da Cozinha do Inferno. Mas assim, pra mim o principal destaque desse primeiro volume novo da Panini é o Tempo de Despertar. Aqui, ó, eu separei uma página para você ter uma ideia. O desenho do David Mack, e é um gibi todo pintado, e vai falar sobre um garoto que ele faz tempo que eu li, então eu tenho medo de soltar spoiler. Mas é um menino traumatizado, não é uma história de ação, não é uma história que tem Demolidor o tempo todo, é uma história onde o Ben Urich conversa com um garoto traumatizado e o trauma do menino tem relação com o Demolidor. Ele enxerga o Demolidor nesse trauma. Aí quando termina o Tempo de Despertar, gente, nossa, aí é Demolidor por Bendis e Maliv. Cara, olha o desenho. Isso que vocês estão vendo é a primeira aparição do Demolidor com desenhos do Maliv. Cara, olha isso. Dá uma lida e depois vem me agradecer. Vini, que bom que tu me indicou um dos melhores gibis de super-heróis que eu já li. Falar pra vocês, às vezes eu fico meio apavorado.
Vocês concordam que parece que conforme o tempo vai passando, as editoras vão deixando os quadrinhos com mais e mais páginas? Cara, isso é complicado, até para fazer vídeo aqui no YouTube. Porque não tem mais um... Assim, antigamente eu lembro que era muito fácil fazer review, porque, cara, os encadernados eram de 6 edições e era isso. Parece que teve um pacto assim entre as editoras. Não, olha só, vamos começar a lançar em edições gigantes. O que é legal, tá? Só pra constar, eu acho que é bom, sempre quanto mais edições compilar o gibi, melhor, porque a gente lê mais rápido, no sentido de, né, sai mais rápido. O problema é que, gente, você sabe que eu tenho 2 empregos, eu dou aula, eu sou professor, eu faço vídeo no YouTube, eu tenho vida social, eu tenho uma namorada, tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Ó, eu vou passar para vocês a grande receita, que é otimizar o tempo. Gente, Insider, e vocês não têm ideia como ela adianta a minha rotina. Pensa que é uma roupa que desamassa no corpo, ela não pega cheiro fácil, né? Ela é uma roupa anti-odor. Mas assim, eu imagino que a tua vida aí do outro lado, assim como a minha, também é caótica. Tipo, isso não é uma exclusividade minha. Mas o legal é justamente que eu encontrei uma roupa que se adapta a um contexto que cara, eu não consigo parar pra passar uma roupa. Eu preciso que a minha vida tenha que fluir. Pois então, a Insider tá fazendo aniversário esse mês. Tem um monte de promoção. Vocês podem usar o meu cupom, né, que vocês ativam no link aqui embaixo, tá? Tem que clicar no link, não é um cupom que tu digita. Ele dá 15% para novos clientes e mais 10% para clientes recorrentes. Ou seja, né, tu já tem promos no site da Insider que acumulam ainda com cupom e nesse feriadão tem mais 5% pagando no Pix. É isso, gente. No momento que os gibis são tão grandes, a gente tem que dedicar mais tempo a eles. Então, link aqui embaixo. Pô, tu vai me agradecer. Depois tu vai vir aqui, ô Vini, pô, tô usando Insider, é uma maravilha. Na sequência, tem um gibi que eu não li e é que eu nunca me interessei muito por essa série. A única coisa que eu li é o Homem-Aranha Noir dessa série. E aí tem vários, né? Vamos lá, tem os X-Men Noir, tem o Homem-Aranha, tem o Demolidor e tem o Wolverine. Eu tô curioso, né? São histórias ali ambientadas nos anos 30. Na sequência, tem algo muito bom. Cara, isso aqui, tá? Quarteto Fantástico, O Destino do Quarteto. É o Zdarsky escrevendo, ó. Vocês podem ver que é um quadrinho ali de 2017. Sabe o que estava acontecendo em 2017? Então, a Marvel, ela tava boicotando o Quarteto Fantástico. Aí o Zdarsky vai escrever uma mensal que tem como principais estrelas ali o Coisa e o Tocha Humana. E por incrível que pareça, né, por mais seja metade do quarteto, ele consegue reviver, cara, o espírito da equipe. Essas histórias são muito boas e a gente tá falando de um período que a Marvel, ela investia. Cara, olha isso, é Jim Cheung desenhando, Valério Schitt, né, que hoje em dia é um astro, Ramon Pérez e Declan Shalvey. Eu tenho esse quadrinho em 2 volumes, tá, mas eu me comprometo, eu vou atrás dessa nova edição para fazer vídeo aqui, mostrar os detalhes, etc. É um dos poucos momentos que eu vou substituir uma coleção minha em capa cartão que tá bonitinha por uma edição de capa dura, né? Porque esse gibi ele vale a pena. Aí na sequência tem o Homem-Aranha Ultimate, volume 3. Cara, pra mim esse é o ponto alto da série, tá? Assim, tem o primeiro volume que é muito bom, o segundo é legal, no máximo, o terceiro, cara, tem uma virada espetacular na vida do Homem-Aranha. É que aqui o Peter, ele vai enfrentar o Sexteto Sinistro Ultimate. Cara, o Kraven Ultimate é muito legal. O problema é que vem depois, tá? Depois a série decai. Pra terminar, tem essa coleção Teia de Heróis da Panini. Tá, eu recebi mensagem de gente me perguntando o que especificamente é essa coleção, né? Então, acho que são 10 volumes, se não me engano. São 10 volumes, onde a Panini vai imprimir crossovers do Homem-Aranha com outros personagens. Aqui, como dá pra ver, né, aqui no conteúdo original, vai juntar Homem-Aranha e X-Men. O primeiro é o Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. E é uma coleção que, cara, é meio esquisito, né, porque a conexão entre os volumes é a capa, né? Só que quem é que vai botar na estante 10 volumes, tipo, com a capa virada pra frente, né? Então, gente, como eu falei, né, o catálogo Marvel, muito legal, show, 10 de 10. O catálogo da DC, tá? Ele não fica atrás. Deixa eu ir lá pro primeiro título. Primeiro tem algumas continuações, tem o Absolute Flash 3 e o Lanterna 3. Tem o segundo volume da Crise nas Infinitas Terras, né? Eu digo, a coleção Crise nas Infinitas Terras, que vai trazer a Crise nas Múltiplas Terras. Aí tem a Supergirl da Sophie Campbell. Vocês sabem que, né, tem um filme chegando, então a DC tá investindo bastante na personagem. Cara, tem Krypto, o último cão de Krypton, por Ryan North. Olha o desenho disso. Não tenho, cara, eu vou ler, tá? Eu vou ler. Isso aqui, eu dei uma olhada nas primeiras páginas. Mostra a origem de Krypton. Ele vindo para a Terra
né? Lógico, o cachorro não fala, pelo menos eu não li, né? Mas imagino que ele não vai falar ao longo do quadrinho, mas a gente vê ali o Jor-El, né? Então, conversando com o Krypto, como é que ele foi parar na Terra. Tá, peraí. Antes de ir pro próximo slide, deixa eu falar sobre a saga do Flash, volume 20. Tá, se você ler o texto da Panini, ó, tem o fim de uma era para o homem mais rápido do mundo, com a conclusão do arco escrito por Mark Waid. Muita gente estava preocupada de que a Panini estivesse finalizando a saga do Flash nesse volume. Segundo, eu conversei com a editora, e isso aqui não é o último volume da saga do Flash, tá? Eles devem continuar. E por que eu digo isso? Se vocês olharem as edições originais, vai até a 152. O problema, gente, é que o Mark Waid, se eu não me engano, ele sai na 163, 157, enfim, pelo menos tem que ter mais um encadernado, um pouco mais parrudo, para a Panini fechar a fase Mark Waid. Depois tem Supergirl, O Mundo, que vocês conhecem a dinâmica, né? São equipes criativas de vários países diferentes, né? Justamente contando, né, histórias da Supergirl. Né? Por conta do filme, então... Eu não sei, será que isso não era para sair hoje, né? Que hoje é o Superman Day. Eu acho que deve sair junto com o filme da Supergirl. Faz mais sentido. Mas enfim, óbvio, né? A gente tá falando do catálogo de junho, é lógico que não sai hoje. Eu só tenho, tá, que fazer uma crítica à Panini aqui. Porque, como eu falei, né, são várias equipes criativas de vários países e quem faz a história brasileira é a Fernanda, eu não sei se eu vou pronunciar certo, é Fernanda Chiello. E ela não tá citada aqui. Pô, se tem uma brasileira fazendo uma história, era legal que estivesse inclusive citado no texto quem é brasileira. Não digo, não quero uma biografia da Fernanda nem nada assim, mas pelo menos a gente citar, olha só, e quem faz a história brasileira é a Fernanda Chiello, olha só que legal. Faltou um cuidado por parte da Panini, né, destacar. Né? Inclusive, eu acredito que a própria Panini talvez tenha escolhido a Fernanda para o Brasil, pelo menos quando foi com o Jefferson Costa e com o Tainan, enfim. As equipes criativas que fizeram as histórias do Brasil foram sugeridas pela Panini. Então, legal, eles sugeriram a Fernanda, mas podiam destacar o nome dela. Aí tem o volume 2 do Inescrito e, gente, eu vou fazer uma pausa aqui. Eu sei que é um volume 14, aí tu vai dizer, ô Vini, mas por que você vai falar do volume 14 de Hellblazer? Gente, isso é muito bom, muito bom. Vocês sabem que essa coleção, por mais que ela seja muito longa, elas são 26 volumes, esse 14 é um novo começo de arco, que é quando o Brian Azzarello vai escrever o personagem. Galera, eu olho isso e me dá nostalgia. Então, eu sei que talvez um novo leitor não entenda, mas Richard Corbin é uma lenda do desenho. E ele ele desenhou um arco do Hellblazer, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, que é o Hard Time. Cara, esse arco é fenomenal. O que o Constantine apronta na prisão é muito bacana. E é engraçado porque o Azzarello, ele começa a fase dele, do nada o John tá preso. Tipo assim, e depois ele vai te explicar exatamente o que aconteceu. Vini, nunca li nada de Hellblazer na minha vida. Quero começar, tu fala desse personagem, tu faz cosplay desse personagem. Então, aqui, dá pra começar por aqui. Aí tem o Batman Guerra ao Crime, que eu imagino que todo mundo já conheça, né? Tem umas imagens desse quadrinho que sempre viralizaram na internet, aquela que tem um garoto abraçado no Batman, né? Se não me engano, um ladrão tenta... não, acho que o Batman ele convence um menino delinquente a ficar do lado do bem. Essa imagem sempre viraliza, é o Alex Ross. Cara, isso é fenomenal. Eita, tá. Gente, o melhor da DC, parcerias. O que é isso? Tá. Pra quem não sabe, lá fora... Uma das publicações mais badaladas dos últimos tempos é o DC Finest, que é o quê? Que é a cópia safada da DC do Epic Collection da Marvel, que é basicamente pegar várias histórias em capa cartão em ordem cronológica. Talvez seja uma ignorância minha, mas eu não entendi muito bem porque a Panini começou especificamente com essa. Talvez por conta do filme da Supergirl, né, família Superman. Talvez seja essa a ideia, né? Mas eu acho que talvez não seja um melhor da DC tão empolgante quanto outras edições que tem por aí, né? Mas assim, joinha, tá? Joinha, pra mim, melhor formato de todos. Muita página, são 560 páginas em capa cartão, então leve pra ler, fácil, compila muita edição. Na sequência, cara, tem algo que é muito bom. Arqueiro Verde, A Busca, Brad Meltzer junto com Phil Hester. Eu tenho esse gibi numa coleção anterior da Panini, eu não me lembro o nome, era alguma coisa grandes publicações DC, enfim. O importante é que a Panini primeiro publicou o Arqueiro Verde do Kevin Smith, que é o Espírito da Flecha, tá? Saiu na CCXP do ano passado.
Agora, eles lançam A Busca, que é exatamente a sequência daquele Arqueiro Verde. Faz muito tempo que eu li, tá, gente? Então é meio difícil de lembrar com detalhes, mas olha só, né? Você sabe que o Arqueiro Verde tinha sido dado como morto, né? E aí ele volta nessa fase do Kevin Smith, né? Então aqui, ó, com uma segunda chance de viver, Oliver Queen tem alguns negócios inacabados. O Lanterna Verde precisa localizar tesouros perdidos de sua existência anterior a fim de preservar seu passado e descobrir o sentido de uma nova vida. A Panini, será que ela não errou? Tá escrito Lanterna Verde precisa localizar tesouros perdidos de sua existência. Não era Arqueiro Verde? Lembra que eu falei que esse catálogo tá uma loucura? Gente, Sandman, Teatro dos Mistérios. Então aqui eu tenho boas e más notícias. Qual é a boa notícia? Essa série já foi... a Panini já tentou publicar isso, já tem um tempo, e não foi pra frente. Só que a gente tá falando de uma série longeva da Vertigo, ali dos anos 90, com Matt Wagner escrevendo, tem Guy Davis desenhando, é um gibi muito aclamado, que nunca foi pra frente no Brasil. É um daqueles sonhos que a gente tem enquanto fã da Vertigo. O problema é que a coleção original, pelo menos a italiana, que a Panini está se baseando, né, isso tem lá na Panini Itália, tem 8 volumes, ou seja, é meio longo, tá? Porque vamos parar para pensar que é uma coleção em capa dura, então o preço é mais alto, e aí são 8 volumes, né? Pô, seria muito melhor que a Panini tivesse feito, tipo o que ela fez com Lucifer, com Starman, de compilar muitas edições por volume, né? Tipo, aqui tem 8 ediçõezinhas originais. O Matt Wagner, como eu falei, é um baita roteirista, e ele é muito bom em contar histórias no ar. Cara, o Batman dele é excelente, ele tem, pelo menos do que eu li dele, tem 2 arcos muito bons do Batman, e, inclusive, momento jabá, tá? Um deles, eu acho, tá? Que ainda está disponível na Amazon, e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque ele está esgotado na Panini. Então, se tu quer conhecer Matt Wagner escrevendo Batman, tem link aqui embaixo. Na verdade, tem outros links aqui, tem também Demolidor Redenção na Amazon, tem algumas promos aqui embaixo. Vamos falar agora sobre um gibi que eu vou comprar pelo desenho. Aí você diz, ô Vini, pô, mas como tu é fútil? Galera, dá uma olhada no traço do Mike Perkins. Isso aqui não é uma capa, é a parte interna do gibi. Meu Deus do céu. É o Mike Perkins desenhando e o Mike Spicer faz as cores. Né? Para quem não sabe, o Mike Spicer é o colorista do Daniel Warren Johnson e o roteiro do Dan Jurgens. É um gibi muito violento do Black Label. Cara, tipo, eu dei uma olhada nas páginas, eu não li ele ainda, mas as páginas, tipo, tem gente decapitada, parecendo, tipo, tudo que é violento que tu pode imaginar. Mas assim, a premissa também é legal. A brincadeira é contar histórias ambientadas quando o Batman surgiu nos quadrinhos, ali no final dos anos 30, né? Só que ele é um vigilante. Eu não sei se... Bom, é uma história no ar. Então tu tem assassinatos, né? Tu tem um Batman num contexto mais pesado. Para terminar o catálogo, tem 2 quadrinhos. Vamos lá. Sociedade da Justiça da América pro Geoff Johns, volume 2. Cara, isso demorou muito para sair. Eu acho que tem coisa, o quê? 2 anos já que a Panini publicou o volume 1? Pois então, temos aí o volume 2. E ao mesmo tempo, tem algo muito bom. Então, se você chegou até essa parte do vídeo, se você puder clicar, sei lá, digita aleluia ou finalmente, alguma coisa assim, tipo, finalmente a Panini publicou. Tá? E clica no botão do like. Pô, esse vídeo deu muito trabalho, tem pesquisa. Tá? Tu não tá vendo um vídeo onde alguém tá lendo em voz alta ou... Não, eu fui atrás, eu pesquisei. E, gente, vamos falar sobre Mark Waid, raiz, que é o Superman, Os Últimos Dias de Lex Luthor. Junto Mark Waid com Brian Hitch. E muito importante, tá? A arte final é do Kevin Nolan. Galera, há quanto tempo a gente não via o Brian Hitch desenhando nesse nível? Eu peguei uma página mais ou menos, no sentido de... Não peguei uma cena de ação nem nada, tem páginas mais impactantes. Mas assim, não é um Brian Hitch duro, como é o traço mais contemporâneo dele. Esse cara que vocês estão vendo aqui em cima, o Lex Luthor, ele é muito safadinho. Chegou no Superman, certo dia, né? Essa é a premissa da história. Ele chega no Clark e fala, olha só, tô morrendo. Então, o que tu vai fazer? E aí? Tu vai me deixar morrer? Tô com uma doença. Eu não sei o que é, né? Eu sou um gênio e não consegui desvendar. Agora tá contigo. Tu vai me deixar morrer ou tu vai me salvar? Pensa nisso. Cara, um dos maiores inimigos do Clark, né? Um dos maiores inimigos da Terra, e ele joga essa bomba no colo do Superman. A gente sabe que ele não vai deixar o Lex Luthor morrer, porque ele salva todas as vidas. Ele é o Superman. Mas o complicado é que as pessoas do planeta inteiro estão pensando assim, pô, por que não deixa o cara morrer, né? Vai facilitar a vida de todo mundo. Galera, é muito legal. Tá, assim, não é um gibi, meu Deus, um dos melhores do ano. Talvez entre nos melhores do ano, tipo num top 20, mais pro final. Porque é muito bom. Assim,
Tem viradas sensacionais, tem o desenho do Brian Hitch é muito bom. Eu acho que é um estudo muito legal sobre quem é o Lex Luthor, a relação dele com o Superman. Eu adorei. Foi um gibi que inclusive demorou muito para sair lá fora, porque eu imagino que o Brian Hitch atrasa, né? Porque né, o desenho dele é todo detalhado, ele não é muito bom com prazo. Mas valeu a espera, sim, tá? Vale muito. Para terminar, eu vou pelo menos citar os títulos aqui da Panini Comics. Tem Julia no País das Marionetes, Mickey, O Rio do Tempo e o Ciclo do Tempo, meio repetitivo, né? Mas enfim. Olha aí, Pato Donald, O Tesouro do Pirata, coleção Karl Barks, volume 1. Então a Panini está trazendo de volta. Star Wars Darth Maul, preto, branco e vermelho. Eu sou um verme, provavelmente eu vou comprar isso e deve ser horrível. Que legal, ó. Star Wars A Batalha de Jakku, volume 1. Insurreição Sombria. Pra quem não sabe, eu não tô maluco? Peraí, eu tô maluco. Não, eu tô na... Ei, não, esquece. Eu achei que era a nova fase. Não é a nova fase ainda. Essa é outra publicação de Star Wars. Olha aí, tem Alien volume 3. Cara, eu tô lendo esses encadernados. Eu li o volume 1 e o volume 2 do Alien da Panini. E todos até agora, né, são escritos pelo Philip Kennedy Johnson, são muito bons, assim. Tá, talvez esse vídeo tenha ficado um pouco mais longo do que eu tô planejando, mas aqui na descrição do vídeo tem grupos de promoção, tem Insider, tem promoções também, né, como eu falei, do Demolidor Revelado e o gibi do Batman do Matt Wagner, mas vou falar pra vocês. É longo, dá trabalho, mas dá um baita orgulho, tá? Eu sei que tu saiu daqui muito bem informado e é isso. Tchau.